Olá, a gente vai falar hoje sobre Sofrut, né, o trabalho dos escribas, como é que é feito a escrita de uma Torá, do Tefilim, de uma Mezuzá, todos os detalhes e todas as leis, a importância, né, da forma como é feita, né, e como isso pode garantir que realmente a Torá que a gente recebeu no Monte Sinai é a mesma que a gente tem hoje em dia. Como sabemos que a Torá que a gente recebeu no Monte Sinai é a mesma Torá que a gente tem hoje em dia? Vamos voltar rapidamente na história. Chegamos em Shavuot, no Monte Sinai, escutamos os 10 mandamentos, e Moshe, nesse momento, ele sobe no Har Sinai para buscar a Torá. Avisa para o povo que ele vai ficar 40 dias e 40 noites. O que ele vai trazer de lá não é somente as tábuas, ele traz também toda a Torá oral e todas as leis e toda a Kabbalah e também a Torá escrita num pergaminho, ditado por Deus, escrito por Moshe, desde o início até o momento onde ele estava. Depois, conforme ia acontecendo os acontecimentos, Deus ditava para Moshe e Moshe continuava escrevendo até finalizar a Torá no momento da morte de Moshe. A grande pergunta que a gente tem é um texto tão grande, escrito letra por letra, com tantas pessoas escrevendo e copiando e tal, sem a tecnologia que a gente tem hoje. Como é que a gente pode garantir e saber que realmente todas as letras e a Torá é igual e exatamente a mesma que a gente recebeu no Monte Sinai? Aqui é onde entra o trabalho do Sofer, dos escribas, e a gente vai ver várias leis e regras que tem na Torá que garantem que a mesma Torá, com as mesmas letras que a gente recebeu de Moshe, é o que a gente tem hoje em dia. Primeira regra é tinta preta. A gente precisa escrever com uma tinta preta, é uma tinta especial. E a segunda regra é no pergaminho. Não pode ser qualquer papel. No pergaminho aquilo também consegue se manter por mais tempo. E essa era a forma como é escrita e sempre foi escrita geração após geração. E aqui a gente começa algumas regras muito interessantes. Terceira regra, uma letra não pode se parecer com outra letra. Mesmo que a gente entende, a gente sabe qual é a palavra, isso poderia dar um problema talvez futuro, de alguém se confundir ou alguém copiar errado e acabar tendo alguma confusão. Por isso, quando uma letra se parece com outra, a gente não pode utilizar essa mezuzá, o tefilim, ou até mesmo a Torá. Muitas vezes pode, inclusive, ser consertada, outras vezes não. Vamos falar sobre isso mais para frente. Aqui a gente tem um exemplo. Primeira palavra, irbu. A gente tem o yud, que de certa forma parece com um lamed. O beit e o vav, que parece com um mem. Né? Parecia como se fosse um mem. O beit e o vav se cola. E o nome de Deus Elohim, onde o yud parece com um vav. Quando uma letra parece com outra, a gente começa a entrar em problemas. Mais alguns exemplos. Nome de Deus no primeiro quadrado aparece como se fosse um pei. O vavo parece um pei sofit. No segundo, levanecha, o nun parece também um pouco com um beit. Terceiro quadradinho, beitecha, o taf está parecendo com um dalet e um taf, parecendo com duas outras letras. Vavadtem embaixo, esse beit parece com um kaf. Errad, do Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, a perna do lamed de baixo sobe e fica parecendo com um rei. De forma que, se uma letra parece com outra, a gente entra num problema. E uma das letras que é muito comum dar o problema é no Vav. O Vav, se ele tiver um pouco mais curto, ele parece um Yud. Mais comprido, parece um Nun. Se ele tiver um pouco mais largo, parece um Resh. E assim por diante, a gente começa a entrar num problema, né? Quando uma letra parece com outra, não está kasher, e muitas vezes é preciso consertar, e às vezes, infelizmente, não tem como consertar. Quarta regra, uma letra não pode encostar em outra letra. Infelizmente, isso é muito comum de acontecer.
A gente vê aqui no primeiro quadradinho, be'aito. A gente vê o Ain encostando no Taf. Befirra, o Yud encostando no Raf. Veshinantam, o Taf encostando no Mem. O Vchol, Raf no Lamed. Bevanecha, o Yud no Kaf. É muito comum, infelizmente, né, quando a gente começa a verificar as mezuzot, é uma das coisas que é muito comum é ter uma letra encostando na outra. Isso invalida a mezuzá. São coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, infelizmente é muito frequente, e a gente precisa tomar bastante cuidado aonde a gente compra as nossas mezuzot. É uma coisa que não é tão barata, e é importante que seja kasher, porque tem uma força especial, né, numa mezuzá, que ela seja kasher e válida. Quinto problema, o formato completo da letra. A letra, ela não pode estar mal escrita, né? O exemplo, por exemplo, do lado esquerdo, Lamed, está meio borrado, perdeu o formato da letra, isso é um problema. Assim também o Aleph, do lado direito, ele já está uma bola encostando no traço do meio, em vez de ter a perninha e a cabeça de uma forma bem feita. Quando perde o formato da letra, a gente também não está correto, a gente também não deve utilizar, não está kasher. Sexta regra, a letra não pode encostar nela mesma. Exemplo disso, o Aleph. O Aleph de Eloquecha, a parte de baixo, a perna do Aleph está encostando na base. Isso faz também com que não seja kasher. Sétimo problema, não pode ter letras a mais ou a menos. A gente vê aqui, im shamoa tishmeu. Shamoa tem um vav depois do ain que não deveria ter. Embaixo, livhem terra, a gente deve dar o alimento para os nossos animais e depois a gente vai comer e se satisfazer. Aquela famosa regra que a gente deve dar de comer para os animais antes mesmo da gente comer, e aparece com um rei a mais. Também não está kasher. A letra não pode estar cortada no meio. Mais alguns exemplos interessantes. Em cima, Echad ve'ahavta, né, de amar a Deus. O vav de ve'ahavta, ele está cortado. Esse corte pode fazer com que o vav pareça, inclusive, um yud, uma letra menorzinha, e vai invalidar também. Embaixo, ve'achalta, o taf também está cortado. Isso faz com que não seja kasher. Em cima, o shin, a base dele não está completa, não está encostando, o que também é um problema. Do lado, o tet está com um corte no meio da letra. E embaixo, o iten. É uma ideia também muito importante que às vezes acontece. A gente vê que foi amassado, e em função do pergaminho ter sido amassado, acabou cortando a letra. Isso muitas vezes acontece, as pessoas compram uma caixinha de mezuzá muito bonita, mas quando vai ver na hora o pergaminho não cabe dentro. E aí o que faz? Começa a tentar apertar, esmagar e tal. E isso pode danificar e fazer com que não fique mais kasher. Infelizmente acaba sendo comum isso acontecer. Eu já vi caso com muita tristeza, mas eu já vi um caso que pegaram um pergaminho e dobraram em dois para tentar colocar dentro. E a gente precisa tomar muito cuidado para não danificar. Tem o nome de Deus. E a mezuzá, se ela não tiver kasher, ela não tem o efeito que a gente gostaria que tivesse. Nona, duas palavras não podem parecer uma. Olha o exemplo aqui. A gente fala El mitzvotai asher. As duas palavras parecem claramente com uma única palavra. Ou embaixo, ve'ayul letotafot bein. Se a gente não conhece a palavra, a gente não iria nem conseguir ler direito. Parece realmente essas três palavras como se fosse uma. Isso também é uma coisa que faz com que não seja kasher. Da mesma forma que uma palavra não pode parecer duas, né? Quando tem uma separação, como aparece aqui, veshinan tam. Tem que estar juntinho, mostrando que sim, é somente uma palavra. E agora a gente começa a entrar no grande problema. Até agora, pessoal, o que a gente viu são situações que quando a gente vai verificar uma mezuzá, a gente consegue descobrir. Eu consigo ver se duas palavras parecem com uma, ou se uma palavra parece com duas, se uma letra está encostando na outra, se a letra está própria encostando na base, se tem uma separação na letra, se é pergaminho, se é tinta preta, tudo isso a gente consegue ver. Mas tem coisas que a gente não tem como verificar.
não pode escrever raspando. Vamos entender isso rapidamente? Para a gente poder apagar uma tinta de uma mezuzá, de um tefilim, ou até mesmo de uma torá, a gente apaga raspando. Muitas vezes se pega um gilete, ou uma espécie de faquinha, um bisturi ou alguma coisa assim, e a gente raspa para apagar e tirar a letra. E aqui poderia acontecer um problema. Se cai, por exemplo, uma gota de tinta no pergaminho, como aparece aqui na foto, e aqui deveria estar escrito um rei, ou seja, dessa parte da tinta eu teria que transformar num tracinho do rei de baixo. Eu posso raspar o excesso de tinta, deixando somente o pedaço de baixo que eu preciso colocar? A resposta é não. A gente não pode escrever raspando. Isso poderia acontecer em muitos casos, de eu raspar para consertar, raspar para escrever. Eu botei um rei, era para ser Dalet, eu vou raspar e tirar a parte de baixo. Toda essa forma de escrever raspando invalida a mezuzá. Ou Torá, ou Tefilim. O problema é que a gente não consegue visualizar isso. Eu não sei se a pessoa fez isso. Se ele fez um vavo muito comprido e raspou a parte de baixo para consertar, eu não vou saber que ele fez isso. E na prática não está kasher. A gente precisa escrever escrevendo e não escrever raspando. Próximo problema, escrever em ordem. Isso é uma regra para tefilim e mezuzá. Na Torá não teria esse problema, mas vamos entender porque isso é muito, muito importante. Se eu escrevi, por exemplo, Shema Israel, e eu percebi que eu errei alguma coisa no Shema, na Torá é só eu consertar o Shema. No Tefilim e Mezuzá, que tem que ser escrito em ordem, eu preciso apagar o Israel e apagar o Shema até o local onde está o erro, consertar e depois continuar reescrevendo. A escrita tem que ser em ordem. Como está escrito aqui, Bereshit, na figura que vocês estão vendo, se tiver um erro no Shin, aonde está o dedo apontado, ele teria que apagar o Taf, o Yud e o Shin, consertar o Shin e continuar a escrita. Isso acaba causando um problema muito sério. Porque numa mezuzá, se eu errei alguma coisa, eu teria que apagar até chegar no erro, consertar e depois continuar escrevendo. O grande problema é quando tem o nome de Deus, que eu não posso apagar o nome de Deus. É uma proibição da Torá. Então, por isso, muitas vezes a gente vai ver a mezuzá, vai ver que está com um problema, e a gente vai falar, não tem como consertar. Por quê? Porque para eu consertar, eu teria que apagar até chegar no erro, e para eu chegar no erro, eu teria que apagar o nome de Deus. Esse é o motivo que muitas vezes a mezuzá a gente fala que não está kasher e tem que comprar outra, enquanto que numa Torá a gente poderia sim consertar. Mais uma ideia importante. Antes de escrever, não basta eu chegar e começar a escrever, eu preciso falar Leshem Kedushat. Eu vou escrever em nome da santidade, da Torá, do Tefilim, da Mezuzá, da Megilá. E se eu não falo isso antes de escrever, eu simplesmente cheguei e comecei a escrever, não está kasher. E não só isso, antes de escrever o nome de Deus, eu também devo falar isso. Eu vou escrever agora em nome da santidade do nome de Deus. Leshem Kedushat Hashem. Se eu não falo isso, também não está kasher. E aqui a gente começa a entrar num problema muito, muito grave. Que essas últimas regras que a gente colocou, não tem como a gente verificar. Se eu pego uma mezuzá de alguém para ver se está kasher, eu não tenho como saber se ele falou em nome da santidade da mezuzá antes de escrever. Em nome da santidade do nome de Deus, antes de colocar o nome de Deus. Eu não sei se ele raspou, apagou, escrevendo alguma coisa. Eu não sei se ele escreveu fora de ordem. E a gente começa a entrar num problema. Então, como eu posso dizer que uma mezuzá é kasher? E na prática, a gente se apoia
no fato que, com certeza, o Sofer estudou, e ele não é um cara qualquer que está escrevendo como se fosse num caderno ou num computador. Ele estudou as leis, ele sabe, e muito provavelmente ele fez da forma correta. O problema é que muitas vezes a gente compra em locais que acaba não sendo muito confiável. A gente vê pela própria escrita que o Sofer ele não sabia muito. E a dúvida que talvez ele fez alguma coisa errada acaba sendo uma dúvida real. Isso é um problema, infelizmente, por ser um trabalho de letra por letra da pessoa escrever. Acaba que a mezuzá não é uma coisa tão baratinha. E para ganhar dinheiro, pessoas mal intencionadas poderiam fazer de uma forma que não é legal. Cansei já de ver mezuzot não kasher, letras encostando, xerox, escrito em papel. Uma mezuzá estava escrito feito na China. E muitas vezes, quando a gente compra, a gente não sabe nem o que está dentro. Na prática, a gente não deve comprar uma mezuzá simplesmente numa loja. Ou como muitas pessoas falam, comprei em Israel. Infelizmente, isso não quer dizer nada. Uma vez eu fui numa loja em Israel, inclusive num bairro religioso. Eu pedi para ver a mezuzá. Ele me mostrou. Eu vi que a primeira mezuzá que tinha, aberta, tinha uma letra encostando na outra. Eu comecei até a discutir com o cara. Falei, olha, essa aqui não está kasher, está encostando. Ele falou, não está encostando. Eu falei, está encostando. Não está. Eu falei, olha aqui, essa letra está encostando nessa. O cara falou, tá. Pegou a mezuzá e colocou atrás de todas. O que ele vai fazer? Ele vai vender. Infelizmente, e por isso, para a gente comprar uma mezuzá ou um tefilim, o ideal é a gente comprar direto num sofer. O cara que estudou, que ele escreve e que ele sabe as leis, esse seria o melhor para a gente comprar. Se a gente não comprar diretamente num sofer, ou não quiser indicação direta de um sofer, pelo menos entrar em contato com algum rabino, que ele pode indicar um local onde com certeza seja de confiança e que a gente possa comprar sim uma mezuzá que seja kasher. Cuidado na escrita. Aqui eu quis trazer para vocês uma foto onde mostra como é que é escrito e o sofer copiando palavra por palavra, letra por letra, para não ter o risco de ele acabar esquecendo alguma coisa. Então ele vai lá sempre copiando. A gente costuma inclusive pronunciar a palavra antes de escrever, né? Com bastante cuidado para que fique tudo completo e kasher. Tudo isso que a gente está falando até agora comprova que a Torá ela não foi modificada. É tanto detalhe e tanta lei. E eu tenho que copiar direitinho. E uma letra não pode parecer com outra. Se tiver uma letra a mais, a gente não pode tirar a Torá para ler na sinagoga. Ou uma letra menos, ou uma letra que parece com outra. Ou uma letra que encosta. Já invalida toda a Torá. Invalida a nossa colocação do tefilim. Invalida a mezuzá. É tanto detalhe e tão rigidez, tem tanta rigidez nisso, que garante que a Torá seja a mesma. Além do que, a Torá ela não tem pontinho. E os pontinhos são as vogais. Se não tem vogal e não tem pontinho e não tem sinal musical, para a gente ler a Torá, a gente precisa preparar, estudar, repetir, saber muita coisa de cabeça. De forma que quando a pessoa está lendo, se tiver alguma coisa estranha, na mesma hora ele para. Atualmente, a gente ainda tem até uma tecnologia a mais de verificação, inclusive de Torá e de tefilim e mezuzá no computador. Mas na prática nunca teve essa verificação. As pessoas sabiam muito bem a Torá, qualquer coisa estranha paravam, sabia que não podia deixar passar nem mesmo um encostar de uma letra. Qualquer coisa a Torá ficava de lado, e era tanta rigidez que garantiu realmente que a nossa Torá fosse a mesma desde Moshe até os dias de hoje. Aqui a ideia de como é que é uma mezuzá, é o pergaminho escrito Shema Israel. No início, vocês podem perceber que tem um Ain e um Dalet maior do que as outras letras. Isso é, Shema Israel, escuta Israel,
Hashem Elokeinu, Hashem é nosso Deus, Hashem Echad, Deus é um. O Ain, junto com o Dalet, forma a palavra Ed, e Ed quer dizer testemunha. Nós somos testemunhas que Hashem é nosso Deus e que Ele é um. E esse testemunha vem desde o Monte Sinai, na saída do Egito. Bom, a gente pega o pergaminho escrito Shema Israel, enrola do final para o início, conforme está na figura. Do lado de fora vai aparecer um dos nomes de Deus, escrito Shin, Dalet e depois o Yud, que simboliza Shomer Daltot Israel, que Deus guarda as nossas portas. Depois que tiver enroladinho, você costuma passar um papel filme para proteger, né? Coloca um durex para segurar e a gente coloca na posição certa, né? Com o início do Shema virado para cima, né? Não ela de cabeça para baixo. Colocamos dentro de uma caixinha e a gente fixa na porta. Fixar na porta, a gente pega a porta e divide em 3, conforme está na figura. No início do terço superior é o local onde se coloca a mezuzá. Quando a gente vai colocar a mezuzá, o costume ashkenazi é que a parte superior da mezuzá fique inclinado para dentro. Lado direito da porta, umbral direito, terço superior, a parte superior um pouquinho inclinada para dentro, conforme consta na figura. Já o costume dos sefaradim é colocar ela completamente reta. É claro que se não tiver espaço suficiente, mesmo para os ashkenazim é permitido colocar ela reto. Se for inclinar, também não deve inclinar muito, né? Só um pouquinho, né? Inclinado em direção à entrada da casa. Como se coloca a mezuzá? Antes da gente fixar, coloca na posição e faz a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, likboa mezuzá e fixa. É importante, muitas vezes a gente tem aquela fita dupla face. Se tem uma fita dupla face, é importante que seja uma dupla face que seja firme e forte, seria suficiente. Porém, no lado de fora das nossas casas, eu acho muito importante a gente colocar assim com um prego, de uma forma que fique muito bem fixo, porque a gente não sabe quantas pessoas passam por lá e quem passa por lá, e o que poderia fazer, ou talvez até mesmo arrancar a mezuzá, e já teve histórias. Então é importante que ela fique bem fixa e de preferência com prego. Motivo da mezuzá número 1 está ligado com proteção. Uma proteção espiritual muito forte para as nossas casas. E o segundo é trazer Hashem para nossos lares. Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Além da ideia da proteção, se fosse somente para proteção, bastaria a gente colocar na porta principal das nossas casas. Mas não. A mezuzá eu tenho que colocar em todas as portas da casa, com exceção do banheiro. Por quê? A ideia é trazer a presença divina, uma espiritualidade, uma energia positiva para toda a nossa casa. Essa é a forma da gente elevar espiritualmente o nosso lar. Deus deu para a gente a nossa casa, a gente quer trazer ele também para o nosso lar. E cada recinto, a gente quer que tenha uma energia espiritual positiva, afastando qualquer coisa negativa. É claro que pelo lado místico, a mezuzá tem uma força muito, muito grande. E muitas vezes, quando vêm pessoas falar comigo sobre determinadas situações ou coisas espirituais e tal, uma das primeiras coisas que a gente fala é ver se tem mezuzá e verificar a mezuzá. Onde tem a presença divina de uma forma muito forte, as coisas ruins se afastam. Por outro lado, é muito, muito importante que a gente tenha também uma mezuzá que ela seja kasher. Tem várias e várias histórias de situações e problemas que as pessoas se encontravam e que, verificando a mezuzá, os problemas foram embora. Uma pessoa que estava com um problema no coração e a parte na mezuzá que falava que tinha que amar a Deus com todo o coração estava apagada. Uma mãe que o neném não virou, continuava de pé na barriga da mãe. Foram ver a mezuzá estava ao contrário, dentro da caixinha. E uma vez que é uma coisa muito comum ter problemas relacionados com a kashrut de uma mezuzá,
É importante a gente tomar muito cuidado aonde a gente compra e tentar sempre verificar. A ideia é a gente verificar 2 vezes a cada 7 anos, de forma que a gente possa estar tranquilo que a nossa mezuzá, ela sim é kasher, e tentar comprar sempre, é claro, de um local que seja de confiança. O tefilim, também passar rapidamente sobre a mitzvah do tefilim relacionado com a parte de sofer. Por dentro, quando a gente abre o tefilim, a gente também tem vários pergaminhos. No tefilim da cabeça, ele tem 4 aberturas, como vocês podem ver na figura, e tem 4 partes da Torá, parashiot, também escritas, incluindo o Shema Israel, dentro dessas 4 aberturas. No tefilim do braço, é uma única abertura, onde tem um único pergaminho escrito todas essas parashiot, como está enroladinho, como vocês estão vendo embaixo. O tefilim, ele forma o mesmo nome de Deus que tem na mezuzá. Na mezuzá a gente falou que quando enrola, aparece o nome Shin, Dalet e Yud, que seria o nome de Deus associado à proteção. Também no tefilim a gente tem na cabeça a letra Shin, depois o Dalet e depois o Yud, formando o nome de Deus. Qual é o motivo do tefilim? Muito parecido com a mezuzá. Também vem trazer aquela conexão forte com Deus, mas a mezuzá ela vem trazer a presença divina para todos os recintos da nossa casa. O tefilim ele vem trazer Hashem para todas as partes do nosso corpo. A gente coloca em cima da cabeça ligado com o nosso intelecto, a gente coloca no braço ligado com as nossas atitudes, direciona para o coração ligado com nossos sentimentos, e a gente quer direcionar todos os nossos sentidos e todas as nossas forças, ideias, pensamentos e ações para o lado correto. E por isso o tefilim da cabeça, que está ligado com o racional da gente entender o que é o certo, justamente dele que desce as 2 tiras para o resto do corpo, mostrando como a nossa cabeça deve direcionar o resto do corpo para o caminho correto. Na prática, pessoal, com todas essas exigências de leis que a gente estudou, a gente consegue garantir que a mesma Torá que a gente recebeu no Monte Sinai é a que a gente tem hoje em dia. E na prática, cada letra, cada palavra da Torá tem uma força espiritual muito importante. São nomes de Hashem. Isso muda muito nas nossas vidas. Fizeram inclusive um teste da áurea da pessoa. Quando a pessoa coloca o tefilim, muda completamente. A proteção espiritual que a gente tem com a mezuzá nas nossas casas é muito forte. É importante a gente lembrar sempre dessa ideia de não só mandar verificar, mas tomar muito cuidado quando a gente comprar, para que a gente possa comprar realmente em lugares de confiança.